Paz do Senhor, meus irmãos, irmãs, professores, que Deus abençoe a todos. Estamos nessa oportunidade, um momento muito especial para nós, para a Superintendência de Ensino, para todo o Ministério Restauração, porque estamos aqui apresentando um material que é essencial para todos nós, fruto de alguns meses de trabalho, que é o nosso curso bíblico intensivo de integração. Este curso bíblico intensivo de integração, ele já está na sua terceira edição. Você vê aí a primeira edição, nós iniciamos depois de um aprimoramento, para tornar o curso mais compacto, mais intensivo, em relação ao curso de discipulado extensivo, que nós então transformamos no curso Vida Cristã, volume 1 e volume 2. Diante da necessidade de nós estabelecermos um curso prático para todos aqueles irmãos e irmãs que estão chegando ao ministério, então nós criamos este curso bíblico intensivo de integração. Este curso não é o único curso do ministério, ele é o curso de entrada, é o curso de ingresso no ministério. Então a pessoa que chegou no ministério, seja vindo de outra denominação, um novo convertido, reconciliação, já de início tem este curso para abençoar a sua vida e para mostrar os fundamentos doutrinários da palavra de Deus, que são observados pelo Ministério Restauração e por todas as igrejas que realmente buscam estar de acordo com a palavra. Então, depois daquela primeira edição, nós aperfeiçoamos e chegou na segunda edição que você vê aí, já tivemos alguns acréscimos e, por fim, chegamos na nossa terceira edição, essa edição que estamos apresentando neste momento. Nós queremos salientar que este material não é exclusivo para novos convertidos, não é exclusivo para pessoas que estão chegando, embora seja ele aplicado para este momento das pessoas que estão se aproximando ou se reconciliando, mas este material é para todos os membros do ministério. Porque você vai ter aqui os fundamentos da doutrina bíblica fundamental, Parece um pleonasmo, o fundamento daquilo que é fundamental. Mas é isso mesmo, a essência da doutrina bíblica que mostra-nos a verdade bíblica que fundamenta a nossa vida cristã. Então, nós vamos comentar com você alguns pontos na aula de hoje, e também vamos mostrar o que nós temos aqui de materiais valiosíssimos neste volume de 264 páginas. Ele é compacto, mas é muito precioso, muito rico em informações, em conteúdo bíblico. Nós fizemos nesta terceira edição vários aprimoramentos. Estamos trabalhando aí já há bastante tempo. Então eu gostaria de apresentar para os nossos irmãos algumas novidades que nós temos neste volume. A primeira novidade é que este volume é dividido em módulos, 6 módulos. Por quê? Porque eventualmente, este curso era ministrado para pessoas que já tinham algum conhecimento bíblico, pessoas, quem sabe, que estavam retornando de um processo de restauração espiritual, já tinham conhecimento que é Bíblia, sobre Deus. Então, conforme as pessoas, o estilo de necessidade, o foco da necessidade daquela pessoa,
vai ser apresentado para esta pessoa, então, os módulos necessários, né, para a sua edificação de acordo com a sua necessidade. Então, por isso nós estabelecemos aqui alguns módulos, né? Você pode ver aí na tela também. Módulo 1, conhecendo a igreja. Dentro deste módulo nós temos 3 capítulos, que é a igreja, depois os escolhidos, e o 3, que é o batismo, a santa ceia e o dízimo. O módulo 2 é o fundamento da igreja. Dentro deste módulo, nós temos 2 capítulos. Capítulo 4, sobre a Bíblia, e o capítulo 5, sobre Deus. O módulo 3, chamado o processo de salvação. Dentro deste módulo, nós temos 3 capítulos. Capítulo 6, sobre o ser humano. Capítulo 7, processo de salvação. Capítulo 8, a graça salvadora divina. Depois nós vamos para o módulo 4, que está na página 7, né, no nosso índice, você pode acompanhar, que é sobre crescimento espiritual. Aí nós temos capítulo 9, que é sobre o batismo com o Espírito Santo e oração no Espírito, capítulo 10, sobre o jejum bíblico. E vamos então para o módulo 5, sobre vida cristã. E aí temos o capítulo 11, amor a Deus, a chave para uma vida cristã vitoriosa. Capítulo 12, costume segundo a lei de Deus. Costume é a doutrina? Qual a relação entre o costume e doutrina? Nós vamos abordar profundamente isto aqui nessa lição, para desfazer muita confusão que existe por aí. Capítulo 13, vamos falar sobre o modus vivendi do cristão. Como a Bíblia nos orienta no nosso viver diário, cotidiano, em vários aspectos. Então nós vamos trabalhar aqui neste capítulo 13, um capítulo profundo, importantíssimo. Capítulo 14, pareceres doutrinários observados pelas Assembleias de Deus à luz da Bíblia. Então aqui nós colocamos parecer doutrinário estabelecido pelo movimento Assembleia de Deus, não por uma denominação especificamente, né, mas pelo movimento Assembleia de Deus lá nos seus primórdios, né, aqueles missionários, pessoas que entregaram a sua vida para Deus e levantaram este movimento, né, pentecostal com uma manifestação poderosa do Espírito Santo. Então nós colocamos aqui, né, esses pareceres doutrinários, né, de décadas, né, daqueles líderes que se levantaram, né, e nós vamos ver então, né, o porquê de nós colocarmos esses pareceres aqui. Vamos ver que o Ministério Restauração não está inventando alguma coisa. O Ministério Restauração está ministrando o que está na palavra, e isso que está sendo ministrado não é uma novidade, isso é um princípio doutrinário que está aplicado no movimento pentecostal desde os seus primórdios. Então, na verdade, o que aconteceu é que a igreja, na medida em que vai enfraquecendo, o mundo vai entrando na igreja, esses princípios vão sendo esquecidos, vão sendo perdidos, justamente por esta ação de esfriamento espiritual que existe na igreja, que perde a visão de Deus. Então o Ministério Restauração tem esse nome justamente porque ele vem para cumprir um propósito de Deus, que é restaurar esses princípios que não surgiram agora, mas surgiram desde o início da proclamação do Evangelho, princípios de santidade, de separação do mundo e aproximação de Deus. Esta é a essência da igreja, chamados para fora, santificados, e a manifestação de Deus nesta terra. Depois, então, nós temos o módulo 6, que é restauração e aconselhamento. Olha só aqui, este módulo 6 é uma novidade também neste volume. Então aqui nós colocamos alguns problemas que são estabelecidos
na vida dos irmãos, das irmãs, pessoas que estão com dificuldades, que passam por um processo de restauração, um processo disciplinar visando a sua restauração espiritual, o seu fortalecimento espiritual. Então, quando uma pessoa está nessa situação, este material também vai ser ministrado para uma pessoa que entra num processo disciplinar de restauração espiritual, mas especificamente para o problema dessa pessoa. Então, neste módulo 6, nós vamos ter uma tabela, você pode ver aí, rapidamente, são várias páginas, mas a gente vai colocar aí só para você ter uma ideia de como é esse programa. Você vai ter ali o problema e a bibliografia de várias publicações do Ministério que abordam sobre essa situação. Então, dificuldades espirituais que as pessoas têm, nós temos muitos materiais já que justamente visam ajudar o fortalecimento espiritual nestas áreas. Então, este é o módulo 6, que é um módulo, então, específico de acordo com a necessidade de cada pessoa que está em um processo de restauração espiritual. Muito bem, depois nós passamos, então, também uma novidade no curso de integração, planejamento estratégico do Ministério da Restauração, a sua visão, a sua missão, os seus propósitos basilares. Então você vai ter ali no nosso planejamento estratégico. E depois, olha só aqui, vamos ter um índice de perguntas. Que perguntas são essas? Durante todo este livro, você vai ver aqui em cada página, antes de cada assunto, você vai ver uma pergunta. Aqui eu abri aleatoriamente, e eu vou ler aqui. Se a ação da graça ocorre de graça em minha vida, eu não preciso ter qualquer atitude em relação a ela? Uma pergunta. Vou abrir aqui em outra parte. Onde está registrado na Bíblia que línguas estranhas são a evidência do batismo com o Espírito Santo? Vou abrir outra página aqui. Como é possível vencer a concupiscência dos olhos se não podemos viver de olhos fechados no mundo pecaminoso? É uma pergunta que muita gente faz para si. Então, junto a cada assunto tratado, nós temos uma pergunta respectiva. Então, quando o professor vai ministrar esta aula, ele vai ler a pergunta. Ele vai ler a pergunta, o aluno vai ler também. E aí ele vai responder a pergunta com o conteúdo que está ao lado da pergunta, dentro deste material. Se o aluno quiser ir direto para a resposta da pergunta que ele tem na sua mente, ele vai nesse índice, lá no finalzinho do volume. Temos aqui o índice de todas as perguntas de acordo com o módulo. Ele vai ler a pergunta, ele vai ver, olha, essa aqui é uma dúvida que eu tenho. Que maravilha! Essa pergunta que está na minha cabeça está aqui também. Eu vou procurar a resposta. Ele vai olhar ali a página onde está a resposta daquela pergunta. Ele vai chegar naquela página e vai ler, então, a resposta daquele questionamento que está na sua mente e também está aqui. Está escrito, verbalizado aqui, da forma escrita neste material de estudos. Então essa é uma novidade também muito interessante, facilitar a aula do professor e também a própria consulta do aluno, na medida em que ele tiver esta dúvida, tiver a necessidade de obter este conhecimento. Depois nós temos vários suplementos de apoio, endereços, contatos, telefones, informações das superintendências, informações da Abrace, Central de Importações, os projetos do Ministério Restauração de Alcance Mundial, o site oficial da igreja, os canais em aplicativos de comunicação, os canais de vídeos que nós temos disponíveis, as aulas em francês, aulas em português, aulas em inglês, aulas em espanhol, quando que acontecem, onde que você pode ter isso disponível. Então, tudo isso está aqui neste material
precioso, né, para o estudo no curso bíblico e também para consultas. Então veja, ele é compacto, é gostoso mesmo de ler e qualquer lugarzinho da sua estante ele vai se encaixar e vai ser um material de consulta permanente. Está aqui apresentado então, né, de uma forma geral, este nosso material, né, ressaltamos, é um material que vai ajudar você a fundamentar, né, fundamentar a sua base doutrinária de fé. Vai ser algo muito importante para a sua vida, não somente para quem está chegando no ministério, não somente para quem está se batizando, mas para todos os membros do ministério. Vai ser um material especial para você. E nós vamos então, né, abrindo aí com a primeira parte do texto, né, deste material, e nós apresentamos então aqui o Ministério Restauração. Então olha só, o Ministério Restauração é alguém que chegou agora no ministério, não conhece como que iniciou o ministério. Sabe que o Ministério Restauração é só mais uma igreja? É alguém que teve vontade de criar uma igreja e aí abriu? Não. Né? Nós vamos ver que este ministério foi iniciado mediante uma ação de Deus, jamais passou, né, uma premeditação de simplesmente se ter uma coisa nova, mas profecias em diversas partes do mundo. Deus falando com muitos irmãos, não somente para iniciar o ministério, mas depois para se agregarem. Então, muitos testemunhos nós temos, né? Por exemplo, né, de pessoas que tiveram sonhos, dizendo, ó, liga para este número, você vai falar com o pastor Humberto, que está na frente do início de uma obra, e aquela pessoa então liga para aquele número que recebeu no sonho e era exatamente o número do pastor Humberto. Pessoas que Deus fala em outros estados do Brasil, entre em contato em tal lugar e vai haver lá alguém para receber você, e é uma obra que Deus está levantando, e eles sem conhecer nada, vêm a Porto Alegre e Deus continua trabalhando, falando, confirmando, enfim, são muitos testemunhos, né? São muitos testemunhos, são muitas ações do Espírito Santo confirmando o início desta obra. Então aqui você vai ter um pouquinho dessa história, né? Obviamente que não se consegue falar sobre, né, os detalhes de como tudo aconteceu, os milagres que Deus foi fazendo, as confirmações, mas você vai ter uma pequena ideia. E você vai ver aí, por exemplo, né, a primeira sede do Ministério da Restauração foi o Cine Teatro Carlos Gomes, no centro de Porto Alegre. Foi ali alugado de uma forma milagrosa, né? Não existia condições financeiras de se alugar aquele local, mas Deus trabalhou de uma forma extraordinária ali. E vocês vão ver aí as fotos, né, dos irmãos reformando todo aquele grande teatro, né, que havia sido um teatro, um cinema pornográfico, depois uma casa de bingo e depois então o templo de Deus para a salvação de muitas pessoas. Você vai ver a foto do primeiro culto, você vai ver a foto da primeira ceia, tudo isso está no nosso livro. Depois então, daquele aluguel emergencial, foi adquirido o templo, também por meio de um milagre de Deus, um arrebatamento de espírito. Deus mostrou ao pastor Humberto onde seria esse templo. E a partir dali, orando, então, um milagre aconteceu, mais um milagre, né, que foi a aquisição de um grande templo no centro de Porto Alegre, um complexo de prédios. E você vai conhecer ali as fotos, né, as duas frentes do Ministério da Restauração, a frente para a Avenida Farrapos, a frente para a Avenida Voluntários da Pátria, uma foto do interior, uma foto do estúdio de vídeo. Depois mais prédios que foram sendo adquiridos naquela quadra, um prédio ali de 4 andares, embaixo é o centro evangelístico, nas partes superiores é o hotel missionário,
né, a residência de apoio administrativo, estúdio da Rádio Espanhol, futuramente aula de música, né, uma sala para a escola de música, superintendência de cavaleiros, enfim, né, muitas estruturas ali neste prédio, e também o prédio histórico adquirido mais recentemente ainda, né, bem na esquina da quadra, enorme de um prédio. Então você vai ver todas as fotos ali, mais estruturas, né, o nosso Vale da Oração, palco de grandes guerras, batalhas espirituais, vitórias tremendas que Deus deu, restaurando vidas, restaurando saúde de pessoas. Ramo da Videira, né, as nossas escolas de apoio à educação infantil, gerenciadas pela nossa Abrace, né, a nossa Abrace, que é o braço social do Ministério Restauração. Você vai ver as fotos ali e também várias fotos da obra missionária, juntamente com a Associação Missionária Evangelística Heróis da Fé. O Ministério Restauração está em vários continentes do mundo, está na América do Sul, vários países, América Central, América do Norte, está na África, está na Ásia, está na Europa, né? Só não chegou ainda na Oceania, na Antártica, né? Nos polos aí não chegou ainda. Mas Deus está ampliando, né? E muitos testemunhos daquilo que Deus faz e está fazendo, e cremos que ainda fará por meio desta obra, porque esta obra foi levantada por Deus. Nós estamos aqui simplesmente como instrumentos e não sabemos até onde Deus vai nos levar. Estamos nas mãos dele, Ministério Restauração está nas mãos de Deus. Então aqui está este pequeno relato, né, com fotografias, um pouquinho da história do ministério. E depois, então, nós entramos no conteúdo bíblico. Obviamente que aqui nesta aula de apresentação, né, nós não conseguimos ministrar todo o conteúdo, nem a menos uma aula com profundidade, mas nós vamos aqui nos deter em alguns pontos essenciais, né, para nós entendermos o porquê de nós estarmos aqui, do porquê existir o Ministério Restauração, o porquê desta ação de Deus neste momento tão especial da igreja sobre esta terra. Nós entendemos que estamos num momento em que a igreja está na sua última oportunidade de exercer aquilo para o qual Deus a chamou para exercer nesta terra. Mas veja, além do propósito de Deus para esta terra, Deus tem com a igreja algo muito especial, muito extraordinário, que justifica a nossa fé, justifica a nossa dependência de Deus, que mostra-nos o quão importante, quão essencial é e quão pequeno é o esforço, por maior que seja, diante daquilo, da grandiosidade daquilo que Deus estabeleceu para a igreja. Então talvez você pense assim, santidade. Qual é o motivo de Deus querer santidade da sua igreja? Nós vamos ver que existe um propósito tão grande, mas tão grande, que o apóstolo Paulo, ele chega a dizer assim: eu sinto prazer das necessidades, eu sinto prazer nas dificuldades, nas injúrias, em tudo que acontecia, que humanamente falando são dificuldades, mas ele sentia prazer porque aquilo trazia a ele o vislumbre da grandiosidade do projeto chamado igreja, não somente para este momento em que a igreja está nesta terra, mas também no momento que está por vir. E sabemos que este momento está muito próximo de nós. Nós vamos então aqui falar rapidamente de alguns pontos. Vamos ver 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Veja que todas as pessoas, elas conhecem Deus, o nome de Deus,
Mesmo uma pessoa que está isolada, está lá no meio de uma selva, por exemplo, está sem nenhuma via de comunicação com o mundo externo, ao meio onde ela vive, mas aquela pessoa sente uma necessidade de Deus. Ela sente necessidade de adorar a Deus. Um sentimento que não está nos animais, por exemplo, porque é um sentimento que é inerente ao espírito, porque o espírito do ser humano, ele não é feito de matéria desta terra. O espírito do ser humano é feito de matéria vinda do próprio Deus. Foi Deus que soprou o espírito dentro do ser humano. Foi Deus que colocou isto, e é só o ser humano que tem esta centelha divina, esta centelha que originou-se de algo divino. Então vejam, a nossa natureza terrena, o nosso corpo, ele é feito da terra. E por isso ele puxa para a terra, ele é atraído pela terra, ele deseja as coisas dessa terra. Mas aquilo que está em nós, que não é feito da terra, que não tem a sua origem na terra, ele busca aquilo do qual ele foi feito, mesmo tendo perdido a essência daquilo para o qual ele foi criado, ele foi estabelecido. Mas aquela centelha que está nele, a matéria que o criou, isso ainda faz o ser humano buscar algo que não é terreno. Por isso, em qualquer civilização, você vai ver pessoas buscando a Deus. Agora veja, a Bíblia nos mostra, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural, ele não consegue, ele não pode entendê-las. Não é que ele não queira, ele quer, mas ele não pode entender. Então veja, aquilo que é espiritual, o homem natural, ou seja, esta mente natural, estes olhos naturais, estes ouvidos naturais, eles não conseguem perceber. Porque é algo espiritual. Mesmo que queira, ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15 diz: porém, o homem espiritual, aquele que o seu espírito está em comunhão com Deus, este julga, discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então vejam, nós entendemos aqui que existe esse sentimento no homem de querer Deus, por quê? Porque existe uma centelha produzida por Deus na sua vida que está no seu espírito, é o seu espírito. Agora veja, a Bíblia nos mostra também outra realidade. João capítulo 4, versículo 24, nos mostra que Deus é espírito. Deus é espírito. Importa, por isso, que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus é espírito. Então, vejo, se o homem é natural, né? O homem natural, o homem físico não consegue entender Deus, mas tem esse anseio, tem esse desejo, mas ele não consegue. Mesmo querendo, ele não consegue. E aí ele vai adorar o quê? Vai adorar o sol, vai adorar a lua, vai adorar outras pessoas. Vai adorar a si mesmo. Ele vai venerar alguma coisa como superior a si. Coisas da natureza. Ele vai buscar algo que é superior a si. Quem sabe mesmo até aquilo que é material, vai buscar uma justificativa, mesmo que seja improvável, mas ele vai tentar raciocinar e dizer isso aqui é uma verdade máxima, isso aqui é uma verdade que tem que ser venerada. Então vejam, o ser humano ele busca algo que está acima dele, por causa desta centelha. Agora, a Bíblia nos mostra que Deus é Espírito. João capítulo 1,
Olha só que importante esta palavra. Diz assim, Evangelho segundo João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Lá no princípio estava o Verbo, e este Verbo era Deus, era Jesus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso está em João capítulo 1, versículo 1. Agora olha só, versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus queria se revelar para o ser humano. Agora o homem, nós vemos que ele estava obstruído, ele não conseguia enxergar Deus, porque a sua percepção natural não consegue identificar algo que é espiritual. Os sentidos físicos não atingem o que é espiritual, até porque o mundo físico foi feito a partir daquilo que é espiritual. Primeiro veio o espiritual, depois o material, depois veio o mundo físico. Agora, Deus olha para a humanidade e Deus sabe que o homem está cego espiritualmente. Nós vimos em 1 Coríntios 2,14 que ele não consegue entender Deus, mesmo que ele queira. Então Deus, ele vem para esta terra por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, uma das pessoas da Trindade divina, Jesus é o Filho. E o Filho diz: eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê ao Pai. Jesus diz que ele não veio para fazer a sua vontade, mas veio para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que ele não perca nenhum daqueles que o Pai lhe havia dado. Jesus vem com uma missão, Jesus veio para resgatar, Jesus veio para reconciliar o homem com o seu Criador. Mas veja, Jesus veio com um papel essencial, que foi de tornar possível que o ser humano enxergue Deus com seus olhos naturais. Então Jesus vem, agora fisicamente, mesmo aquelas pessoas completamente mortificadas no seu espírito, com o seu espírito completamente cego, elas enxergavam Jesus em carne e osso, elas tocavam em Jesus. E a Bíblia diz que multidões tocavam Jesus e todos que tocavam ele, ou que ele tocava, essas pessoas eram curadas. Multidões eram curadas. Milhares de pessoas foram atingidas pelo poder de Jesus. Agora vejam, a Bíblia nos mostra então que Jesus fica nesta terra por um tempo e as pessoas, mesmo embrutecidas em seu espírito, elas conseguiam agora enxergar Jesus. Que coisa maravilhosa isso, não é mesmo? Uma pessoa que, de outra forma, espiritualmente, jamais enxergaria Deus. Mas agora Deus se fez carne. E veja, isso mostra que Jesus não foi uma pessoa reencarnada, não, ele se fez carne. A parte genética, que seria parte genética masculina, foi criada por Deus, Deus mesmo no momento da concepção. Por intermédio do Espírito Santo, ele fez com que aquela parte genética fosse concebida, fosse formada naquele momento. Então Deus se fez, ele se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Nós vimos. O João viu, o Pedro viu, a Maria viu, a Joana viu. Aleluia! As pessoas que viveram na época de Jesus enxergaram ele, tocaram ele, foram testemunhas oculares, fisicamente, daquilo que Jesus fez. Aleluia! Mas Jesus tinha seu ministério limitado. Depois de 3 anos, ele entregou-se, e a palavra nos mostra claramente que Jesus não foram as pessoas que tomaram ele, mas foi ele que se entregou. Quando Pedro quis defender Jesus, Jesus disse para ele lá no jardim de Getsêmani: Pedro, guarda essa espada, se eu quisesse, eu daria ordens e teria aqui um exército de anjos. Jesus estava ali se entregando, era o momento de ele se entregar. Agora veja só,
A Bíblia nos mostra que quando Jesus faz isto, ele fica ainda nesta terra durante um tempo, e a Bíblia nos mostra que Jesus fala com os discípulos, Jesus vai ao encontro dos discípulos. Ele então é assunto aos céus, e ele diz: olha, eu vou mandar agora o Espírito Santo. Vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos do poder. E aqueles homens, então, muitos deles com medo, muitos deles ainda receosos da perseguição que os judeus iriam fazer, os líderes que o mataram de Jesus iriam fazer, eles vão lá e Jesus, então, continua olhando aqueles homens, homens simples, homens que tinham as suas limitações, mas aqueles homens, então, eles são cheios do Espírito Santo. E quando eles são cheios do Espírito Santo, inicia-se um novo momento da manifestação de Deus sobre esta terra. Veja, Jesus agora está em corpo glorificado, ele está no céu. Mas agora, na terra, a Bíblia nos mostra lá em Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, está agora alguém que também é a manifestação de Deus. Diz assim a palavra, nesses versículos bíblicos, diz assim a palavra: e pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então vejam, quem é a manifestação física de Deus agora sobre essa terra? É a igreja. É a igreja. Agora, as pessoas que estão embrutecidas aí no seu espírito, elas têm que enxergar Deus com os olhos físicos, porque o seu espírito continua embrutecido. Como elas vão enxergar com seus olhos físicos? Elas vão enxergar por meio da igreja. Eles vão enxergar você. Vão enxergar as pessoas que se entregaram para Deus. Vão enxergar as pessoas que realmente são a igreja de Deus e eles vão ver, ali está Deus. Ali está a manifestação de Deus, o Deus invisível. O Deus que nós não podemos enxergar com nossos olhos físicos, mas nós podemos enxergar o seu templo, o templo do Espírito Santo. Nós podemos enxergar agora a manifestação de Deus em alguma coisa física que é a igreja. Agora você pensa assim, mas só um pouquinho. Se Deus está na igreja, como é que a gente vê tanta igreja corrompida? Tanta igreja que olhando para lá a gente não enxerga nada de Deus nessa igreja. Não enxerga manifestação alguma de Deus nesta igreja. Como que alguém pode dizer então que Deus está manifestado na igreja? Como que isso pode acontecer? Nós estudamos isto também nesse material. Nós estudamos sobre quem é Deus, mas nós estudamos também sobre o que é a igreja. Então veja, a Bíblia nos mostra que existe a igreja visível e existe também a igreja que é a igreja que nós não conseguimos ver, né? A igreja invisível. Existe a igreja visível, existe a igreja invisível. Qual a diferença entre elas? Vamos ver, vamos procurar ler aqui Efésios capítulo 3, versículos 8 a 11. Efésios 3, versículos 8 a 11, você pode, se conseguir acompanhar na sua Bíblia, né, pode ler juntamente conosco. Diz assim a palavra de Deus, versículos 8 a 11. Olha só, a mim, o menor de todos os santos, a mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas,
para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Nós começamos a ver aqui que existe um propósito com a igreja. Qual é o propósito com a igreja? É um propósito eterno. Aí você pergunta assim, mas só um pouquinho. Como assim um propósito eterno? Se eu conheço igrejas que não têm a mínima condição de Deus estar lá. Então vejam, a Bíblia nos mostra que existem chamados, que são muitos. Mateus capítulo 22, versículo 14, nos diz a palavra que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos chamados. Deus chama a todos. Deus quer que todos sejam salvos. Deus não elegeu uma casta para ser salva. Deus não elegeu algumas pessoas de uma etnia, de um nível social, não. De uma nacionalidade, não. Deus quer que todos sejam salvos. Esta é a vontade de Deus. Todos, todos. Os 8 bilhões de habitantes da Terra, Deus quer que todos sejam salvos. Agora veja uma coisa. Deus chama e muitos vêm para a igreja. São chamados e eles vêm para a igreja. A Bíblia nos mostra que Deus comparou este movimento com uma festa em que muitos foram convidados. E Mateus 22 nos fala sobre esta história, esta parábola. Muitas pessoas vieram. E aí o mestre daquela festa, ele encontra ali uma pessoa, que embora estivesse na festa, ele não estava com as vestimentas. Ele estava ali, ele tinha atendido ao chamado, olha só. Ele não estava fora da festa, ele foi chamado. E ele atendeu ao chamado e veio para a festa. Ele veio para a igreja. Mas ele não se dispôs a vestir-se como o líder daquela festa queria que ele se vestisse. Ele queria continuar do mesmo jeito, ele não queria estar de acordo com as normas, com os princípios estabelecidos pelo chefe daquela festa. Aquele chefe da festa era a figura de Deus, da manifestação de Deus para aqueles que atenderam ao chamado. Então vejam, embora ele estivesse na festa, mas ele se recusou a estar com as vestimentas. Ele se recusou a estar como o pai queria, como o chefe daquela festa queria. E a Bíblia nos mostra que aquele homem não foi achado digno, ele foi retirado da festa. Ele foi chamado, ele atendeu ao chamado, mas ele não foi escolhido. A Bíblia nos mostra ainda uma outra parábola chamada a parábola das 10 virgens. Eram 10. As 10 eram virgens, as 10 estavam com vestimentas, mas elas não conseguiram, as 10 se prepararem da mesma forma. 5 se prepararam, tinham óleo nas suas lamparinas, mas 5 não se prepararam. E quando chegou o noivo e convidou todas elas para a sua festa, 5 que estavam preparadas entraram e as 5 que não estavam preparadas ficaram de fora. A Bíblia nos mostra claramente que muitos atendem ao chamado, mas quando entram na festa, quando estão dentro, mesmo dentro da igreja, eles não querem entregar-se, eles não querem fazer o que Jesus disse. Aquele que quer seguir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Eles são chamados, eles estão na igreja, mas eles não são escolhidos. Então a Bíblia nos mostra que existe uma característica essencial para aqueles que são escolhidos, de atender o chamado de Deus, de ter algo novo, não somente ouvir e atender, mas eles
precisam estar com óleo na sua lamparina. Eles precisam estar com uma nova vestimenta. E João capítulo 3, versículos 3 a 7, nos diz a palavra que existe uma condição para essas pessoas. Qual é a condição para a pessoa ser realmente uma pessoa que é escolhida? Em primeiro lugar, ela precisa passar por um processo conhecido, chamado na Bíblia como o processo do novo nascimento. Diz assim a palavra: a isso respondeu Jesus: em verdade, verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Versículo 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. É necessário ter esta experiência de nascer de novo, essa experiência de entrar no reino de Deus, essa experiência de agora não somente ter atendido ao chamado, mas agora ser parte do reino de Deus. Agora ser parte. Eu não somente eu ouvi o chamado, eu não somente atendi, mas agora eu sou parte deste reino. Eu consigo enxergar com os olhos da nova natureza que está na minha vida a partir do novo nascimento. Então vejam, Efésios capítulo 2, versículos 1 a 7, a Bíblia também continua nos mostrando a realidade de uma pessoa que está nessa nova dimensão. Diz assim a palavra: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus nos deu vida. Deus pegou aquela pessoa, o João, a Marta, o Pedro, que estavam sem vida alguma, estavam sem condições espirituais de contato com Deus. Deus estava ao lado deles, mas eles não conseguiam enxergar Deus. Deus estava falando com eles, mas eles não conseguiam ver Deus, não conseguiam escutar Deus. Mas Deus chega em um momento e Deus dá vida para aquelas pessoas. Aleluia, você quem sabe está me ouvindo aí. Deus quer dar vida para você. Deus quer colocar em você algo que você não tem ainda, é a vida. É a ação do Espírito Santo que pega algo morto, algo que não tem sentido, algo que não tem capacidade alguma de se comunicar com Deus, e Ele coloca dentro desta pessoa algo chamado vida. Esta vida do Espírito Santo que começa agora a habitar no espírito daquele que abre mão da sua natureza e abre espaço e diz para Deus: Deus, eu quero esta vida. Deus, eu quero uma nova vida, eu quero algo que eu não tenho, eu quero algo mais que somente o Senhor pode dar. E a Bíblia nos mostra então que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos. Veja, Deus não está dizendo para você, você tem que ter uma condição especial para ter vida. Não, você precisa somente querer. Você precisa somente abrir mão da sua natureza. E mesmo você estando morto nos seus delitos e pecados, Deus quer colocar algo maravilhoso chamado vida espiritual na sua vida. Vida espiritual no seu espírito. O impacto de uma vida é algo tremendo.
Um corpo que está morto e de repente a vida entra nele, ele começa a se mexer, ele começa a respirar, ele começa a enxergar o que ele não enxergava, ele começa a pensar de uma forma que ele não pensava. E é isso que acontece com uma pessoa que nasce de novo. Essa pessoa começa agora a ter algo que ela não tinha antes. A ação do Espírito Santo no seu espírito faz aquela pessoa agora sentir Deus, enxergar Deus, escutar Deus, viver segundo uma direção de Deus. Aleluia! Isto é chamado pela palavra da experiência do novo nascimento. Você recebe uma vida que você não tinha, você estava morto, mas você recebeu aquela vida porque você tomou uma decisão. Não vale a pena eu permanecer como eu estou. Não vale a pena eu estar no lugar onde eu estou. Não vale a pena eu estar nessa condição de morte que eu estou, morte espiritual, sem motivo de viver, sem razão para a minha vida. Aleluia, eu quero Deus, eu desejo Deus, eu quero esta ação do Espírito sobre a minha vida. Aleluia, quando você faz isso, quando você toma essa decisão, algo extraordinário acontece. Algo que o olho humano, que a mente humana não consegue perceber, mas o espírito de uma pessoa sente aquele impacto na sua vida. Ele é uma nova criatura. Ele é uma nova criatura. E a Bíblia diz então que quando a pessoa recebe este impacto espiritual, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E agora o que acontece com aquela pessoa? Ele começa a fazer parte da igreja. Ele começa a fazer parte da igreja invisível. Isto, o que é a igreja invisível? Agora nós entramos num conceito espiritual aqui, que está bem explicado neste livro. Igreja invisível é aquela igreja que com o olho natural você não enxerga que é a igreja. Você olha para uma pessoa, aquela pessoa é carne e osso. Mas dentro dela existe uma natureza divina que impactou, que fez com que aquela pessoa que estava morta nos seus delitos e pecados agora se tornasse viva. E agora ela tem contato com Deus. Você olha para o seu físico, você não enxerga. É uma pessoa como qualquer outra. Mas quando aquela pessoa começa a se manifestar a natureza de Deus, você vê, opa, ela mudou. Opa, ela está diferente. Ela não é a mesma que era antes. O que aconteceu com ela? Uma ação do Espírito Santo trouxe vida àquela pessoa. Agora vejam, uma pessoa que está numa área do mundo, lá num cantinho do mundo, acontece isso com ela. Uma outra pessoa que está lá no outro lado do mundo, acontece a mesma coisa. No outro canto do mundo, a mesma coisa com outra pessoa. É o mesmo Espírito Santo que está agindo em todas as áreas da terra, em todos os espaços da terra, porque Ele é Deus, Ele é onipresente. E todas essas pessoas agora, elas são uma só pessoa por meio desta ação do Espírito. É um Espírito Santo que está agindo em todas. E faz com que todas essas pessoas, o japonês, o chinês, o índio, o branco, o preto, o amarelo, o baixinho, o alto, o rico, o pobre, qualquer pessoa, elas são uma pessoa só. É o mesmo Espírito Santo que está agindo a todos. Se aquelas pessoas se enxergam, e quem sabe você já teve essa experiência, e muitas pessoas que estão nos assistindo são pessoas que já tiveram essa experiência. Você sabe, você chega em algum lugar e você sente uma comunhão com aquela pessoa. Você nunca enxergou ela, mas você sente uma coisa tão linda, uma comunhão no Espírito. Você sabe que aquela pessoa tem o mesmo Espírito Santo que um dia impactou a sua vida. Aquela pessoa recebeu a mesma experiência que um dia você recebeu. E este Espírito Santo faz com que haja esta união, mesmo as pessoas não se enxergando, mas elas estão unidas. E um dia elas vão subir juntas para estarem para sempre com o Senhor. Este mesmo Espírito, esta mesma ação espiritual que trouxe esta vida,
um dia vai fazer com que essas pessoas estejam juntos, morando no mesmo lugar, para todos, sempre, para toda a eternidade. Então veja, essas pessoas, mesmo que nunca se enxerguem, elas são igreja invisível. Agora, para esta igreja invisível exercer um impacto no mundo, veja, ela precisa ter uma estrutura física, ela precisa ter uma estrutura que se manifeste ao mundo, que mesmo as pessoas que não tiveram essa experiência, que não têm esta revelação, esta visão espiritual, consigam enxergar. Então, uma pessoa que tem essa experiência com Deus, ela começa a agir e todo mundo começa a ver, opa, ela é diferente, tem alguma coisa diferente nela, uma coisa nova. Mas aquela pessoa sozinha não consegue fazer muita coisa. E aí, o que começa a acontecer? As pessoas que tiveram essa experiência começam a se juntar. Uma que está ali, olha só, essa aqui tem a mesma experiência, outra tem a mesma experiência. Vamos nos aproximar. Vamos nos aproximar e vamos formar agora um grupo em que as pessoas consigam nos enxergar, que a gente consiga fazer mais coisas, que a gente consiga se organizar, que a gente consiga se apoiar um ao outro. E aí, aquelas pessoas que já fazem parte da igreja invisível, que também possuem um outro nome, segundo a sua abrangência, que é universal, ou seja, está em toda a Terra, mesmo lá no Japão, na Índia, na Europa, né, nos países, né, da América do Sul, América do Norte, América Central, na Oceania. Então, pessoas em todas as partes do mundo, elas já são parte da mesma igreja. Os que foram chamados para fora deste mundo. Veja, eles estão no mundo, mas a natureza que está deles vem do céu, vem de Deus. Não é somente aquela centelha do que Deus produziu, que é o Espírito, mas agora existe a presença do próprio Deus por meio do Espírito Santo que está no interior daquela pessoa. Então veja, aquelas pessoas agora elas são igreja invisível de Deus e estão espalhadas por todo o mundo. Por isso também são chamadas de igreja universal, porque estão em todo o mundo, né? Espalhadas, mas formando uma unidade. Agora, essas pessoas então, para se manifestar ao mundo, para ter força, para se apoiar umas às outras, elas começam a se organizar em grupos. E aí se forma então a igreja organizada. A igreja organizada. A igreja organizada o que é então? É a igreja que tem um nome. Se juntaram lá algumas pessoas, e lá tem o nome Igreja Evangélica, né? Essa e essa e essa. Igreja Evangélica, outro nome. Igreja Pentecostal, outro nome. Então, aquela igreja vai se juntar agora numa denominação. Uma igreja organizada. Então, igreja organizada não é exatamente o mesmo que igreja visível. Por quê? Porque igreja visível é uma igreja que as pessoas enxergam. Então, uma pessoa pode ser igreja de Deus e dizer, ó, eu sou crente. Né? Ela é crente, ela é salva. As pessoas veem, ó, eu estou enxergando. Ela é visível. Mas ela não fez parte de uma igreja organizada ainda. Então, uma pessoa pode, uma família, digamos, né? Ela é visível, as pessoas estão chegando ela, mas ela ainda não faz parte de uma igreja organizada que se estabeleceu. E a Bíblia nos mostra que é importante fazermos parte de uma igreja organizada também. A igreja primitiva nos mostra a palavra, eles eram organizados, eles tinham um presbitério. Quando tinha fome lá em Jerusalém, a igreja de Antioquia, a igreja de outras localidades enviavam apoio para a igreja de Jerusalém. Isto era uma igreja organizada. Tinha a igreja local da cidade, tinha a igreja regional, né? A organização regional, né? Podemos dizer assim, o Concílio de Jerusalém, como se fosse uma convenção, traziam então assuntos para serem tratados ali. Então nós vemos aí a organização da igreja. Isso então chama-se igreja organizada. Agora vejam, quando surge a igreja organizada, começam também a entrar agora na igreja organizada
pessoas de vários tipos. Eventualmente, pode também estar ali pessoas que não são igreja invisível. Olha só que interessante isso. Então, quando se organiza a igreja, se coloca lá o nome igreja evangélica, né? E escolhe um nome para aquela igreja. Agora ali existe uma igreja organizada. E quando existe uma igreja organizada, tem um templo, né? Tem um registro jurídico, se torna uma pessoa jurídica. E agora pode haver pessoas que entram naquela igreja, mas não tiveram aquele impacto do Espírito Santo. Por que entram para aquela igreja, quem sabe? Porque gostaram, tem parentes lá, tem amigos lá. Tem pessoas que elas gostariam de se espelhar naquelas pessoas, gostam delas. Receberam o milagre de Deus e vão chegando. Vão fazendo parte daquela igreja, mas não tiveram aquela experiência com Deus. E aí, quem sabe você que está me escutando agora, que não conhece igreja, aí você vê uma pessoa dessas que entrou numa igreja organizada, mas não teve esse impacto de Deus. E você diz assim, como é que ela pode ser uma igreja? Como é que ela pode manifestar a Deus se eu vejo que as obras dele não tem nada a ver com o que a palavra de Deus mostra, com o que a ação do Espírito Santo estabelece? Por quê? Porque são pessoas que não tiveram essa experiência. Então vejam, elas estão numa igreja organizada, mas não fazem parte da igreja invisível. Não fazem parte dessa igreja invisível que é universal no mundo inteiro. Mas estão numa igreja organizada. Uma igreja que é visível e que é organizada. Além de visível, é organizada. Mas dentro dela pode ter pessoas que não fazem parte da igreja invisível. Então veja, tudo isso nós vamos estudando, né? E nós vamos ver que a Bíblia nos mostra que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E aqueles que Deus estabelece como escolhidos são não somente escolhidos, mas também são aqueles que são fiéis, escolhidos e fiéis. Esses que realmente vão fazer parte do reino de Deus. Esses que realmente vão santificar a sua vida. Esses que realmente vão entrar numa vida de consagração a Deus. E aí nós vamos estudar também neste material as armas que Deus nos dá. O jejum, a oração. Como jejuar? Jejuar faz mal para a saúde? A gente vai ver que não, jejuar não faz mal para a saúde. A medicina, inclusive, mostra nos pesquisas dos benefícios do jejum para a própria saúde, mas Deus não nos mostra o jejum para o benefício da saúde, embora isso aí também beneficie, mas Deus mostra o jejum como um ato de entrega para Deus, de renúncia à nossa própria vontade, para nos submeter à vontade de Deus e sermos cheios da autoridade de Deus sobre a nossa vida. E aí nós vamos estudar sobre como jejuar. Nós vamos estudar sobre os tipos de jejum bíblico. Quantas pessoas que falam de tantos tipos de jejum aí, mas vamos ver o que a Bíblia nos mostra, os jejuns bíblicos que são mostrados pela Bíblia, os resultados desses jejuns bíblicos, como deve ser a nossa atitude diante deste chamado de Deus para jejuarmos, para estarmos na sua presença. Vamos estudar também sobre o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é algo tremendo. A Bíblia nos mostra em várias passagens bíblicas que os que eram batizados não eram crentes antigos somente, eram novos convertidos. Na casa de Cornélio, quando Pedro vai pregar lá para o Cornélio, ele começa a pregar e aqueles homens, eles não entendem ainda que o evangelho é para os gentios também. Eles estão ali, né, e foram lá porque Pedro teve uma visão, Deus dizendo, tu não considera impuro aquilo que eu santifiquei. Mas daqui a pouco, estando Pedro ainda falando, diz a palavra, o Espírito Santo veio sobre eles e os ouviam falando em outras línguas. E aí eles perceberam, o Espírito Santo foi dado a eles também. Então vejam, o falar em novas línguas
era a evidência que mostrava para eles que o Espírito Santo tinha vindo sobre eles. Nós vemos, por exemplo, também, né, em outras passagens bíblicas, quando o apóstolo Paulo chegou lá, em Éfeso, né, e tinha lá 12 irmãos. Ele falou com eles: vocês conhecem o batismo do Espírito Santo? Ele: não, a gente conhece só o batismo de João. E Paulo impôs as mãos sobre eles e começaram a falar em outras línguas. A manifestação de Deus mediante esta experiência de ser cheio do Espírito Santo. Então nós vemos que o batismo com o Espírito Santo não é uma coisa para crente antigo, é para pessoa que está chegando agora. Pessoa que teve o primeiro contato com o Evangelho, Jesus já quer batizar com o Espírito Santo. Nós vamos ver, né, que a ação de novas línguas é um revestimento poderoso. Somente Deus entende a língua estranha que um crente batizado com o Espírito Santo fala. Somente Deus consegue entender. É um canal direto com Deus. A Bíblia diz, 1 Coríntios 14, versículo 2, que ninguém entende, mas a pessoa em espírito fala mistérios com Deus. Em espírito fala mistérios com Deus. Então imagine só que coisa tremenda isso. Mas por que nem todos são batizados com o Espírito Santo? Porque ainda não são, mas Jesus quer batizar. E nós vamos mostrar como ser batizado com o Espírito Santo. Não é uma regrinha, não é uma liturgia, ó, você faça isso, depois aquilo. Não. Nós vamos mostrar que existem barreiras que fazem com que as pessoas não recebam isso. Elas podem receber, mas tem algumas barreiras, resistências, que fazem com que aquilo ali não se manifeste. E quando elas derrubarem essas barreiras, derrubarem essas resistências, a ação de Deus vai estar sobre a vida delas. Esta experiência extraordinária vai envolver a vida dessas pessoas. Oh, glorificado é o nome de Jesus. Então, meus irmãos, meus amigos, né, este material aqui é um material que vai impactar a sua vida. Não somente tem informações aqui do Ministério Restauração, mas tem fundamentos bíblicos que estão essenciais para a ação poderosa da palavra, a ação poderosa do Espírito Santo sobre a sua vida. Nós vamos orar agora, nosso tempo se encerrou, né? Foi tão rápido aí, mas é uma primeira apresentação, né? E algumas pinceladas no conteúdo deste material. Nós queremos orar com você agora. Quem sabe você não é crente ainda, mas você sente essa necessidade. Aleluia, não estamos aqui falando de algo teórico, nós estamos falando de algo que nós experimentamos, nós estamos falando algo que milhões de pessoas no decorrer dos séculos experimentaram, a ação de Deus, a ação do Espírito Santo, o impacto da palavra de Deus no espírito de uma pessoa é algo extraordinário. Nós vamos estar orando por você agora e convidamos você a também estar com este material nas suas mãos, participar das escolas bíblicas de integração lá na sua área, na sua congregação, e você vai ver que preciosidade vai ser para a sua vida este material, este curso. Oramos agora, convidamos você para orar juntamente conosco. Pai nosso que está no céu, em nome de Jesus, nós chegamos agora, Senhor, na tua presença. Aleluia, aleluia, Senhor, para te agradecer por este momento que o Senhor tem nos dado, ó Deus, aqui, de estarmos juntos com nossos irmãos, com nossas irmãs, com esse amigo que está juntamente conosco. Em nome de Jesus, nós sabemos, ó Deus, o impacto da igreja, Senhor. A igreja não é somente para este momento, ó Deus, mas a igreja é algo que o Senhor estabeleceu pela eternidade. A Bíblia nos mostra, Senhor, que os crentes serão instrumentos do Senhor para julgar os próprios anjos decaídos. Senhor, é um mistério que o Senhor criou desde antes da fundação do mundo. Nós não podemos aqui, Senhor, abordar todos os aspectos, Senhor, que estão neste material de estudo, Senhor, mas nós estamos aqui, Senhor, agradecidos por esta oportunidade. Sabemos, ó Deus, que este momento é um momento, Senhor, de início, Senhor, um momento que o Senhor está começando uma grande obra na vida deste irmão, desta irmã, deste amigo que está nos acompanhando.
Eu clamo a Ti agora, ó Deus, para que Teu Espírito Santo toque nesta vida. Eu clamo a Ti nesta hora para que Teu Espírito Santo venha mover-se neste coração, ó Deus. Venha mover-se nesta alma, Deus. Tu conheces profundamente, Tu conheces, o Senhor sabe quem é esta pessoa. O Senhor conhece a sua necessidade, ó Deus. Toca agora, Senhor. Toca agora lá no mais profundo. Lá, ó Deus, na divisão da alma e do espírito, que a Tua palavra venha produzir algo novo, uma experiência nova. Venha produzir um novo nascimento, Senhor, este choque que traz vida para uma pessoa que estava morta. Deus abençoe a sua vida. E lembrando que Ramo da Videira está com este lançamento ali, pronto para atender a sua necessidade, a necessidade da sua igreja, da sua área, da sua congregação. Paz do Senhor Jesus Cristo!